Bom, boa tarde a todos. Hoje é dia 25, né, do 11 de 2021. Estamos com a turma 61647 e a gente vai falar um pouquinho, né, das tarefas que a gente tem para realizar, que é as duas últimas, e também um breve resumo aí das ferramentas da qualidade. Vamos falar também um pouquinho de custos, né, envolvidos em logística, para que vocês também possam estar entendendo, né, como tudo acontece, né. A matéria-prima, na verdade, ela não chega, né, de uma forma qualquer em uma indústria, né? Então, para tudo isso existe um custo. E muitas vezes a gente vai entender todos os pontos cruciais, né, que muitas vezes a empresa ela leva em consideração para poder estar mantendo, né, uma saúde financeira estável, né? Então, a gente precisa muito entender como tudo isso funciona e a gente vai dar uma pincelada em algumas situações. A gente vai começar, né, fazendo aí uma das tarefas, né, de conclusão, para que a gente possa estar aí finalizando. Eu até vou citar um exemplo. Tem uma tarefa que eu achei, né, as respostas do Fernando super legais, e a gente vai usar ela como exemplo. E a outra do Cole, né, também tem outra tarefa que ele fez. Então, a gente vai pegar esses dois exemplos, né, e quem não fez ainda essa tarefa vai poder entender, né, através, né, do que eles fizeram, né, do Fernando do Polo, e poder executar as suas tarefas, tá certo? Então, eu achei super interessante esses exemplos e a gente vai citá-los aqui em aula, ok? Então, vamos lá. Vamos compartilhar aqui a nossa tela. Pronto, tela compartilhada. E a nossa primeira tarefa, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre ela. Deixa eu abrir aqui. Pronto, ela já está aí na tela, a tarefa 1 da etapa 2, né, que existe ainda alguns alunos que não finalizaram ela, certo? E essa 1 de 2, ela fala o seguinte, vamos lá dar uma explanada. Após trocarem ideias do fórum, seu supervisor solicitou que você desenvolva um plano de ação que deverá ser entregue em documento de texto nesse card. Caso você tenha dificuldades de elaborar o plano em um documento, você pode redigir um esboço diretamente na caixa de texto. Qualquer dúvida, pode consultar a página 26 do card de ferramentas da qualidade ou fale com o tutor. Aqui está o local, né? A gente, quando entra nessa tarefa, a gente vê aqui digitar texto, então você pode também estar digitando o texto aqui e enviando, ok? Aí vamos verificar aqui, né? Um dos alunos que fez essa tarefa, e que eu achei super interessante a solução que ele deu para a mesma, né? E a gente pode ter como exemplo para estar solucionando, né? Então, eu vou aqui buscar, na verdade, os alunos que ainda não fizeram essa tarefa, 1 de 2, para a gente poder estar trabalhando e também, né, ouvir aí o Fernando, o Poli, né, nas resoluções deles em relação a essa tarefa. Pode falar, Fernando. Essa daqui eu fiz em cima daquela da etapa. Eu fiz em cima daquela outra, não? Certo, mas A 2 de 2. a resolução que você encontrou, eu achei super interessante, entendeu? Eu Ela achei, serve para cá também? serve, que é tudo uma continuidade, na verdade, né? A gente vai entender Ah, agora. tá. Deixa eu Entendi. só puxar aqui, deixa eu fechar aqui. Pronto. E aqui eu vou entrar na nossa sala de aula. Vou aqui em tarefas. A gente viu ali que é o plano de ação.
A gente tem a conclusão só de 3 alunos para ela. Eu vou espelhar essa tarefa aqui para vocês verem como está na minha tela. Para vocês acompanharem direitinho. E o Roberto, né, o Sandro, desculpa, ele pode também já ir verificando, né, para poder ele saber como proceder na hora que ele for realizar a tarefa dele. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Ó. Aqui eu vou verificar quem já fez a tarefa e quem concluiu, ok, gente? Todos vocês estão conseguindo ver, né? Aí eu abrindo aqui, né? Sim. Então aqui Sim, eu tenho, ok. então aqui eu tenho 3 pessoas, né? 3 alunos que concluíram e 3 que não concluíram. Quem concluiu? Essa foi o Alexandre Colli, o Ronaldo Fernandes e o Wander Lúcio, ok? Então essa aqui a gente vai verificar, né, o que o Colli falou em relação a essa tarefa. E ele vai poder também dar uma explicação, né, sobre o contexto que ele descreveu, ok, Colli? Ok, Vamos lá. ok, Marcelo. Vamos entrar aqui na tarefa. Essa é a tarefa, deixa eu pegar aqui, aprendizagem 1, etapa 2, plano de ação, tá, gente? Então, aqui, ó, como vocês podem ver, né, o Colli colocou a seguinte resposta. Se você quiser ler, Colli, fica à vontade aí. Vamos lá, então. Bom, a análise que eu fiz foi o seguinte, né? Que após o fato ocorrido, né? Onde enviamos o problema para o setor de logística e embalagem, né? Discorrendo sobre a ferramenta do 5W1H, e aí, então, a gente definiu algumas ações, né? Para resolver o problema. Então, foi o treinamento das pessoas, né? Da logística, quanto à conferência, né, dos produtos, né, antes de embalar, quando tiver embalado, né, antes de enviar, e depois o treinamento, né, e o entendimento das pessoas que cuidam das entregas e dos produtos para que não ocorra mais o erro e o atraso da entrega. Então, basicamente, nós enfatizamos mais em relação ao treinamento, né? E aí teve até no outro que eu respondi que a gente fez um cronograma de treinamento e tal para poder, inclusive passando para cada líder, fazendo o seu treinamento em cada devida área, para que isso não ocorresse mais. Ok? Então, gente, pelo que o Colli falou aí, vocês viram que ele explanou, na verdade, né, realmente de uma forma, né, que deu para ficar bem entendido, né, tudo aquilo que ocorreu. O que é que vocês acham aí? O que é que vocês acharam da resposta do Colli aí? Fiquem à vontade aí, quem quiser comentar. Boa. Interessante. Excelente. Mais alguém quer falar alguma coisa? Lacerda, é só uma dúvida minha. Eu basta, então, fazer a resposta, então, dentro daquele card lá. Isso, exatamente. Você viu que... Eu fui meio perdido, foi nisso. Uhum. Eu cheguei a fazer a leitura do estudo, né? E fiquei perdido. Não sei, eu não achei o que fazer, aonde fazer alguma atividade. Aí você vai clicar, né, ali onde está digitar texto e você vai explanar aquilo que você entendeu, como foi que você chegou ao entendimento daquela resolução. Né? É como o Colli, ele citou aqui, né, que ele colocou, ele foi bem prático, na verdade. Né? Ele botou assim, após a análise dos fatos ocorridos, é claro que aqui a gente já está na terceira etapa de tarefa, então a gente tem que entender, porque tem que pegar da primeira até chegar nela, para poder, isso é como se fosse uma trilha, né? A gente vai fechando o caminho a cada momento. Então, para você entender, você vai pegar a atividade 1 de 1, aí depois a 1 de 2, a 2 de 1, até chegar no plano de ação. Aí você vai ter todo o contexto. E o interessante, Sandro, é que você vai ver todas as respostas deles, né, lá também, né, dos outros alunos. E aí você vai, né, entendendo como tudo funcionou, como a gente chegou a esse ponto, né, a
a esse resumo, e aí você pode ter certeza que está super fácil, não está nada complicado, ok? Então, aqui Eu cheguei até a ver aquele histórico lá, mas eu vi como se fosse uma mensagem de conversa, troca de informações. Ali, então, já é resposta oficial para a oficial, atividade. exatamente. Ok, Ali você vai está claro digitar agora. a resposta oficial. O que é que acontece? Aí nessa tarefa, gente, eu vejo aqui, ó, deixa eu buscar lá. Pronto, como todo mundo leu e entendeu aí o que o Collor escreveu, então fica mais fácil para a gente desenvolver, né? Então a gente vai aqui agora, eu quero verificar quem não fez essa tarefa, para que eu possa estar deixando vocês concluírem ela e a gente verificar o retorno, né? Como ficou as respostas e depois da minha avaliação, ok? Então vamos lá. Deixa eu vir aqui de novo no relatório de conclusão. Tá certo? Aqui, a gente viu que o Collor fez, o Ronaldo fez e o Vander fez. Então, a gente está faltando aqui o Fernando, o Sandro e o Alisson, ok? Então, eu queria, Fernando e Sandro, já que vocês estão na sala, que vocês já tentassem concluir essa tarefa, ok? Por tudo que a gente já viu até o momento, ok? Fazendo aqui agora, Lacerda. Aí vocês fiquem à Eu vontade. eu posso finalizar ela após a aula ou você já quer que eu faça ela agora? Bom, fica a critério. Aí você pode finalizar, não tem problema nenhum. Se você quiser, você pode finalizar. É porque se vocês tiverem alguma dúvida, né, a gente já tiraria, tá entendendo? Por esse O meu seu... problema é que eu estou só com o celular aqui agora, eu não vou conseguir Não tem sair da problema. aula e fazer a atividade. Não, não tem problema. Fica tranquilo. Aí você, quando a aula finalizar, você vai lá e conclui. E você, Santo, tá tudo ok também aí? Lacerda, coloquei agora. Você dá uma olhada, fazendo um favor. Tu fizesse alguma coisa já lá para mim verificar se... Isso, coloquei lá Isso. agora. Tá bom, deixa eu ver lá então, Santo. Deixa eu dar uma olhadinha já para a gente tirar qualquer dúvida, né? Fernando. Deixa eu ver aqui. Eu achei que essa daí a gente ia fazer ela aqui hoje. Pronto, o Fernando já tá ok também. Aí, Fernando, já tá ok também, esse. Beleza. Pronto, só foi faltando o Sandro e o Alisson entregar essa tarefa. Tá certo? Ok. Você vai querer tentar fazê-la agora, Sandro? Pra gente verificar ou você vai fazer depois? Não, eu faço assim, terminar a aula eu faço. Tá bom, Vou dar o foco aqui na aula, entender tudo direitinho, que tem outras ok. coisas pendentes. Tranquilo. Vamos para outra tarefa que também tem pendências, né? Vamos dar uma olhadinha. Que é a etapa 2 de 2. Aprendizagem 2, etapa 2. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que tá tudo isso aqui. Pronto, essa etapa, né, eu só tenho pendência do Sandro e do Alisson, só. Né? E uma resposta que eu achei super interessante foi a do Fernando. Tá? A gente vai ver aqui, ele vai explicar como ele chegou nessa resolução, né, que foi super interessante mesmo. Eu achei uma boa resposta. Vamos só entrar nela para a gente poder entender. Aqui é a etapa de aprendizagem 2, etapa 2. Aí aqui, né, como a gente pode ler aqui, o Fernando descreveu dessa forma. E aí, Fernando, se quiser ler, fica aí à vontade. Não, aqui eu tentei colocar bem dentro do que é a ferramenta, né? Igual a gente conversou no início do curso, a gente tem as ferramentas, né? Devido ao tempo que a gente já trabalha na área de qualidade, usando ferramentas de qualidade, a gente já tem ela mentalmente, né? A gente já vai fazendo ali todo o trabalho. O que eu tentei fazer aqui é colocar ela no papel, né? Então, a gente, aqui primeiro, eu utilizei o 5W1H, né, que seria
quais que seriam nossos objetivos, né? Que seria melhorar as vendas no setor de imóveis, né? Quem que estaria responsável, né? Seria uma equipe de colaboradores do grupo moveleiro, então ia pegar várias lojas, né? Seriam as lojas do grupo. Nas lojas, né? Aonde que seria aplicado, né? Nas lojas, né? Pertencente ao grupo, quando, né? Seria feito em 5 etapas. Por quê? Para a implementação no tempo certo de cada etapa, né? Porque não adianta você também querer pegar fazer tudo de uma vez só, né? E como que seria feito isso? Utilizando a metodologia do 5S. Aí a gente começaria com o senso de utilização e organização, que é o principal, né? Se a gente não tiver um ambiente organizado, né? Se você não utilizar bem ali o espaço, então a gente começou ali a fazer. O interessante é que eu falando aqui, a gente está tão acostumado a trabalhar com um time inteiro, né? A gente acaba falando a gente, né? É interessante. Então, foi feito aqui, né? Ainda usando o 5S, coloquei o 5W1H dentro do 5S, no início ali, como utilização e organização. Depois fomos desmembrando cada etapa desse projeto. Não é o Lacerda. Eu estou tentando levantar aqui, Lacerda, eu não consigo, está aí com a sua parte. Então, tem o senso, né, de limpeza, padronização e disciplina. A gente foi fazendo aí o passo a passo. Ok, muito bom. Vocês viram aí, né, que, na verdade, eu entendi perfeitamente, né, como foi todo esse processo e achei ele bem completo, eu achei ele bem elaborado, como se diz. Ok, gente? Então, por isso que eu trouxe ele, né, esse exemplo para vocês. Então, Excelente, viu? Excelente, foi Fernando. Muito bom. se vocês quiserem comentar alguma Muito coisa em bem. cima aí, fiquem à vontade. Obrigado. Eu acho que ficou muito bom, ficou bem didático, ficou legal. Deu uma explicação assim rápida e geral sobre toda a ferramenta, né? Muito bom, parabéns, viu, Fernando? Obrigado. Bom, então é isso aí, né? Então, a gente já conseguiu verificar as duas tarefas, né? E quem está faltando fazer, infelizmente o Alisson não está aqui, né? Ele não está aqui. E quem tiver presente que falta, né, gente? Vamos tentar fazer aí no máximo até o dia 30, né? Porque a gente tem que fechar, né, todos esses conteúdos para que a gente possa estar finalizando com chave de ouro, tá certo? Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre as tarefas faltantes ainda, gente, fiquem à vontade, tá? Caso contrário, a gente vai dar continuidade aí à nossa aula, né? Não, para mim está claro aí, eu só fiquei perdido de como fazer a resposta. Entre hoje e amanhã eu finalizo o estudo. Joia, muito bom. E qualquer dúvida, né, Sandro, que você tiver, lá no chat ou no WhatsApp, pode falar com a gente, né? Na verdade, eu sou, como se diz a história, eu sou o sexto componente aqui do grupo, né? Então, eu estou aqui no grupo também fazendo parte, né? Não é só o professor, mas estamos aí juntos, né? Para tentar solucionar, né, qualquer tipo de problema e ajudar. Então, eu sou o sexto componente, pode contar comigo aí, né? E também creio que os meninos também, né? Me desculpa a correção, mas você não é o sexto. No sexto está sendo eu e o Alisson. Nós estamos na disputa para ver quem chega por último. Não, mas está tudo certo, não se preocupa não, está tudo tranquilo. Realmente, Sandro, inclusive, a pedido do Lacerda, eu criei um grupo, né? Te coloquei lá também. Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, aí, o próprio Lacerda está disponível para responder para a gente aí, beleza? Está no grupo. Sim, tranquilo. Estamos alinhados. então vamos lá, vamos rápido, mas a gente vai trazer algumas situações aí que são super interessantes, são bem pertinentes. Vamos lá, deixa eu só me organizar aqui para poder estar passando para vocês. Pronto, essa aí era uma das tarefas, né? A gente já passou aí para vocês.
e a segunda tarefa, que é justamente essa que o Fernando acabou de falar, que é a da etapa 2, né, aprendizagem 2, etapa 2, que ele citou o 5W1H como solução desse problema. Aqui a gente vai falar um pouquinho, né, de uma situação que muitas vezes ela passa um pouco desapercebida, né? A gente está ali dentro de uma área de uma indústria e a gente esquece que toda a logística que envolve, né, essa indústria, ela tem um custo, né? Então a gente tem que começar a entender o porquê, né? O que é que está perto de nós, como é que a gente entende tudo isso. E eu tenho certeza, a gente tem aqui os modais, né, rodoviários, que ele fala o seguinte: a gente tem os modais de transporte, onde a gente tem o modal rodoviário, a gente tem o ferroviário, o aquaviário, o dutoviário e o aéreo. E tem um que ele é muito forte em Minas Gerais, né? Quem é que pode citar aqui qual que você imagina que seja um dos modais mais fortes em Minas? Quem é que pode me falar sobre isso? O que é que você imagina? Você pode dar uma sugestão, pode falar alguma coisa que a gente vai esclarecer aqui para vocês. Tem um que é forte em Minas Gerais. Olá, Sérgio, você repete a pergunta, por favor? A Cédel, para mim, é o rodoviário, é o mais forte. Rodoviário, certo? É o que acontece? A gente tem os 5, né, principais modais de transporte. E tem um que ele é muito forte aí em Minas, né? Ele também é muito forte. Aí o Collor falou que é o rodoviário. E vocês concordam com o Collor? Ele está correto na sua Eu acho afirmativa? que é o ferroviário, né? Que nós não temos aqui o marítimo e a gente usa muito o transporte do minério através do ferroviário. Se a gente É isso levasse esse mesmo. minério todo através da rodovia, haja buraco nessas nossas estradas. Assim, eu ainda colocaria o dutoviário, né? Porque a gente tem boa transporte aí desses combustíveis de petróleo, de aqui para Petrobras, né? Gás, né? Tem transporte de gás tudo via essas dutoras, né? Bom, É, vamos lá, né? O que acontece? São 2 modais que são muito fortes, né, aí em Minas, e a gente pode citar o rodoviário, né? Esse, na verdade, é um dos mais fortes em todo o país, né? Porque a nossa malha rodoviária ela é extensa, é a que chega praticamente em todos os pontos, né, no nosso grande continente, né? Porque o Brasil ele não é um simples país, ele é um continente, né? É um país que tem uma extensão geográfica muito grande. Então, a gente tem o rodoviário, que é um forte, né, atrativo aí no transporte, e o ferroviário também, né? Então, são 2 aí que são grandes, né, modais que fazem realmente toda a transferência, né, de riquezas aí do estado de Minas Gerais. E a gente começa a entender com isso que é onde a gente está mais perto, né? Onde a gente está mais perto, quer dizer, o aquaviário já não seria tão importante, porque não ia ser viável. O dutoviário, talvez, isso dependendo muito, né, em algumas situações. E o aéreo, né, gente, é aquele que é mais aquele modal de custo, né? Então, se você tem um produto que ele tem um valor agregado muito alto, aí você usa. Se você não tem, ele se torna inviável, né? Então, por isso que muita gente até fala que o aéreo ele é mais para ouro, mais para moeda, mais para artigos que têm um valor agregado altíssimo, né? O dutoviário é onde a gente, né, está transportando aí líquidos, né, gases, então é um modal também que ele é muito importante. O aquaviário, a gente sabe que ele é nas extremidades do país, onde tem o oceano, né, onde a gente pode aproveitar os navios e os portos, né. O aquaviário também é muito forte na região amazônica, né, devido aos seus rios, né, serem também bastante efetivos. Então, a gente tem, na verdade, esses 5, né, parâmetros de transporte. Outro custo logístico, né, gente, que a gente encontra também dentro de uma indústria, dentro de um comércio, é o manuseio de carga nos armazéns. Então, para tudo isso existe um custo, né? E como a gente vai acondicionar essa carga, né? Então, tudo isso
a gente sabe que existe realmente, né, um pensamento lógico em relação a tudo. Então, quem está provendo, né, em buscar matéria-prima para a empresa, né, dos fabricantes, aqueles terceirizados, a gente tem que aprender a conciliar. Okay? Então, isso a gente vai diminuir o quê? Custos, para que a gente possa realmente deixar, né, no azul a nossa parte financeira, né, e a gente tem que entender que até um pedido, né, que a gente faça junto ao setor de compras, a gente tem que pensar bem, né, a mobilidade desse pedido, porque nem pode a gente ter um estoque sobressalente, né, que tenha em demasiada quantidade, que não se vá se usar. Hoje a gente está trabalhando muito com o estoque mais justo, né, porque isso vai, primeiro, você vai precisar estar ocupando muito espaço, né, dentro do seu armazém, e também não vai ficar dinheiro parado, né, gente? Então, tem essas duas situações. Quando o seu estoque ele é muito grande, você vai ter dinheiro investido em algo que está ali parado, que não vai ser basicamente necessário estar utilizando. Alguma dúvida, gente? Não. Ô, Tranquilo? Tranquilo, Lacerda, Lacerda. Oi. eu Não, só gostaria boa de tarde, fazer Antônio. Desculpa o atraso. Não, tudo bem, tranquilo. algumas horas. Mas eu, Lacerda, só queria fazer um comentário. Passa. Você está falando sobre essa logística aí e tudo mais. A gente vê dentro da própria Stellantis, o armazenamento que a gente tem de tubulares, né, para suportar, né, a produção de peças, né, dos carros, né? Então a gente vê que esses são os espaços lá que a própria Fiat fala, né, o Stellantis fala, né, é um espaço muito caro para eles manterem isso lá. Porque, por exemplo, você lança um carro, você tem uma quantidade X de tubular para poder atender a produção. Por algum motivo, essas vendas caem, alguma coisa assim, e você acaba tendo que ficar com um tanto de tubular estocado, parado, ocupando espaço, sem estar utilizando, devido à queda de produção. Então, assim, isso realmente é uma conta que tem que ser muito bem feita, né, pelo próprio pessoal de logística, junto com produção, para não ter essa perda, né? Que às vezes, para eles, é uma perda muito grande, né? Primeiro você manda fazer, gasta o dinheiro, depois você tem que ir lá deixar ele parado, estocado no local que você poderia estar usando para outra coisa. Então, isso é muito interessante mesmo. Exatamente, exatamente. Então, é essa mesma visão. Então, tem que haver o quê? Um planejamento, né, de demanda, né? A gente tem que ter esse planejamento. Ele não tem que correr nem muito justo, mas também nem muito largo, né? Não pode ter nem falta de material, que isso possa implicar na linha de produção, mas também não tem demasia, porque também vai ter um custo é como se eu falei anteriormente, é um dinheiro parado, né? E dinheiro parado, você sabe que não gera, né, nenhum tipo de lucratividade. Outro ponto aqui no estoques, né, a gente vê aqui do lado, que ele fala de custo financeiro, seguro, obsolência, depreciação, perdas e danos, né? Então, a gente existe, né, para você manter um estoque, você manter, né, um armazém, né, um depósito, você tem um custo ali financeiro, né, de tudo que aquilo ali pode representar. A gente tem seguro, a gente tem os produtos que já ficaram obsoletos, né? Os produtos que já saíram de linha e muitas vezes eles estão ali só ocupando o espaço, né? Então tem que haver uma medida bem rápida para que a gente possa estar desfazendo deles de uma forma que ela venha trazer lucratividade. A gente também sabe, né, da depreciação, né? Dependendo do local, né, de armazenamento, a gente pode existir perdas e danos, né, os materiais se deteriorarem, né? Então, tudo isso a gente tem que estar bem firmado, né, nessa relação, porque tudo isso gera custos. Uma coisa até que eu achei super interessante, vou até comentar com vocês. Eu estava num shopping center de uma cidade do interior da Paraíba, e lá tinha uma loja, né, do McDonald's, onde eu estava sentado fazendo lanche e tinha uns rapazes conversando. Aí falou, puxa vida, esse shopping ele já deveria, né, ter uma loja do Burger King, né? Aí eles reclamando, né, porque só tinha McDonald's, enfim. Só que, na verdade, o que é que a gente analisa nesse ponto? Por que a Burger King não estava ali? Será que era por falta de opção ou por falta de uma logística?
Então, se você analisar direitinho, né, a loja mais próxima, na época, da Burger King era no Recife. Então, era uma coisa que se tornava até um pouco inviável, né? Você abrir uma loja em Campina Grande e você não ter uma loja próxima, né, que pudesse fazer o quê? Um alinhamento dessa logística. Porque o consumo, né, de itens talvez não fosse a quantidade ideal para que se mantesse, né, uma logística ali permanente. Então, a gente tem que entender justamente isso. Às vezes, tem empresas que não chegam a determinados lugares porque a demanda ainda não é alcançada em vendas. E isso pode o quê? Sobrecarregar o valor agregado, né, do produto. Então, era esse um dos motivos, né, deles não ter chegado lá. E a gente sabe que para você ter um produto hoje, né, ainda mais com valor agregado que não é tão alto, né, em relação a outros produtos, né, você tem que ter realmente esse norte aí de logística, tanto que hoje, né, a empresa que faz essa logística, né, desses grandes aí fast foods, como Bob's, Burger King, McDonald's, ela está se conciliando, quer dizer, a gente tem a Martin Brower, que é uma empresa americana, que é contentora, né, do trabalho de logística do Mac, e ela começou a entender o quê? Que ela deveria fazer logística, não só para o Mac, mas para todas as redes. Então, ela entrega até para os concorrentes, entendeu? Então, quer dizer, ela diminui o custo, né, do Mac em relação, porque se ela consegue colocar outras empresas, né, naquela cadeia de distribuição, logicamente ela vai diminuir o custo, né, final para os seus produtos. Então, é algo que tem que ser o quê? Notório, né? A gente tem que entender. Ela deixou de ser a transportadora do Mac para ser uma empresa de logística para todos os fast foods. Ok? Alguma observação, gente? Não. Estamos começando a entender, né, como é que funciona tudo isso, né? Para baratear custos de logística, né, de transporte. Sim, até igual você falou, a McDonald's, né, começa até a fornecer para outro, até para concorrência, né, no caso. É igual você falou em questão da Paraíba, né? Existe alguns tipos de consumo de alimentos que, às vezes, na região, você pegar aqui a região sudeste, você consegue fácil e é muita gente que consome, né? Tanto o comércio como, né, as pessoas nas casas, né? Que às vezes é agregado a esse sanduíche que lá na Paraíba não tem um consumo tão alto, então não tem carga indo para lá, né? O número de carga é muito pequeno, o número de produto, né? E isso encarece bem o produto final, né? Porque fica caro. Se levar muito, corre o risco de estragar. Se levar pouco, fica caro, porque não tem, nem todos fazem o transporte, né? Exatamente. Essa realmente foi a ideia, né? Isso aí foi tudo, né, que foi pensado. Por quê? Na verdade, né, a Martin Brown, ela faz o quê? Ela faz a logística. Ok, Fernando? Então, ela faz a logística dos fornecedores que são individuais de cada um, né? O MEC ele não fornece o produto, ela fornece o transporte, né? Então, vai ficar bem entendido. Porque ele não vai oferecer um produto fabricado por ele, que ele está com um concorrente, querendo ou não, a gente entende que o outro é concorrente, né, de todo jeito. Então, ele faz, a Martin, ela se separou, ela desvinculou essa parte que eu sou o transportador, sou o quê? Uma empresa logística. Então, Sim. ela faz o quê? O transporte conciliando, né, aqueles que estão próximos para diminuir o seu custo. Quer dizer, ela não vai com custo direto só para ela. Essa foi a Ela ideia. parou de fornecer só para o McDonald's e fornece para todos agora, no caso. O que é que acontece? Ela parou de levar só para o McDonald's e Isso. leva para todo mundo. Leva para todo mundo, exato. Ela é uma empresa hoje de quê? De logística, entendeu? Antes, Entendi. ela é uma empresa que ela é, né, do grupo, né, do MEC. Então, na época, ela só MEC, mas só que ela viu que em alguns lugares que ela queria entrar, ela precisava distribuir para outros, porque senão ficava inviável,
né, a parte de transportes. A jogada de gênio, né? Se você for olhar. Exatamente. E também... Ô, Lacerda, Hum, eu acho que é interessante a gente comentar aqui também, e abrir um parênteses, para falar dessa logística que os chineses utilizam, né, para poder estar vendendo para o mundo todo. Você vê, às vezes, você compra um produto na China através de um aplicativo tipo AliExpress, ou Shopee, ou Wish, Geek, tem uma série de aplicativos que você compra o produto vem direto da China, você acompanha ele lá, né, o roteiro dele desde da parte interna lá da China continental até chegar aqui, chega por Curitiba, né? E é interessante que às vezes você percebe que você está comprando de um pequeno lá, você vê que o cara não é muito grande, mas ele consegue vender para o mundo todo. Essas empresas, elas concentram ali vários fornecedores, né? E aí consegue montar as cargas e lotar sei lá, um navio ou alguns contêineres e mandar para cá. Eu fico impressionado com isso, com a destreza deles, né? E a competência também para poder tornar viável, né? Uma venda do outro lado do mundo é algo assim muito interessante da gente imaginar. exatamente. E a gente sabe também que muitas, né, empresas brasileiras começaram a pegar a sacada do negócio, né? Eu acho que a pandemia ela veio mostrar que o e-commerce, né, o B2B, ele é realmente hoje grandioso. Porque você vê que Magazine Luiza, ela já está fazendo isso. A gente tem a Amazon também, que já está fazendo isso. Mercado Livre, que também já está fazendo isso. Então, o que é que acontece? É como se a gente imaginasse um caminhão vazio, né, onde ele teria um custo para chegar em determinado lugar, e ali ele fracionasse, né, a carga. Então, ele pegava pacotinhos, né, e ali ele enchia de pacotinhos, então o valor, né, ele se tornava bem menor. Teve até uma empresa, né, isso há 10 anos atrás, vocês verem que a lógica do negócio ela vai tomando uma razão, né, que ela fez o quê? Ela fez é como se fosse uma Black Friday, né? Vamos supor que fosse uma Black Friday de transporte. Ela chegou e anunciou para todos os seus clientes que naquela semana todo pacote abaixo de 10 quilos ia custar um valor fixo. E ela colocou um valor bem lá embaixo. Com isso, gente, ela conseguiu faturamento quase que triplicar naquele período. Ela entendeu o quê? Eu vendo mais barato o meu frete, mas em compensação eu vou com o meu caminhão cheio. E automaticamente, né, a minha fração de lucratividade é menor por encomenda, mas em compensação, no montante final, eu vou estar faturando 3 vezes mais do que eu faturava anteriormente. Então, isso é uma grande sacada. E ela viu que o negócio deu tão certo que ela tem esse sistema até hoje. Então, isso é muito interessante, né? A gente começar a analisar. O que é que acontece? Muitas vezes, né, a gente entende que, se vocês prestarem atenção, tem fornecedores que levam a mercadoria até vocês e, muitas vezes, né, eles negociam, né, só a volta. Né, que o cara ele vai pegar outra mercadoria aí em Minas e voltar para outro estado. Então, eles analisam o valor do frete ida e do frete volta para fazer esse abatimento. Né? E quando você consegue conciliar essas duas coisas, aí fica um negócio mais que perfeito, porque aí você diminui muito o custo de logística. Por exemplo, tem uma empresa que está lá no Rio de Janeiro, né? Aí ela manda matéria-prima para uma empresa aqui no Nordeste, por exemplo, e aquela carreta que chegava com a matéria-prima levava, né, o produto acabado. Então, eles conseguiam, porque elas davam que garantia de frete para aquela carreta. Então, ela não ia perder tempo. Então, com isso, ela praticamente tinha um ganho aí de, no mínimo, 30%. Então, tudo isso é o quê? É a gente começar a pensar, né, de como tudo isso funciona, como tudo isso é ativo dentro da logística, ok? Então, foram parâmetros que eu vim trazendo aí para vocês começarem a entender, né, que muitas vezes a gente tem que pensar também nisso, né? Pensar em toda essa leva, né, de custo, né, que a gente tem que realmente minimizar, ok? Tranquilo aí, gente? Posso dar seguimento? Tranquilo. Alguém quer fazer alguma Ok, observação? tranquilo. Não, tranquilo. Então, vamos lá. Para mim Aí está aqui, claro.
aqui eu trouxe algo que vai ser bem interessante, acho que vocês vão gostar. Aqui eu faço uma pergunta, né, logo de cara, como está o desempenho dos seus pneus? Muita gente, né, muito consumidor que não faz um cálculo, né, de custo, ele fala, puxa, um pneu é muito caro, né? E a gente vai ver nesse exemplo aqui que não é bem assim. Qual a ideia que vocês têm? Quem é que quer falar alguma coisa sobre? Eu acho que é um bem até, assim, bem durável para o tanto que a gente usa, né? Porque isso aí roda em torno de 20 a 30, 20 a 25 mil quilômetros com o pneu, né? Então, assim, eu acredito que, apesar de ter o preço que tem, mas eu acho que é justo em função de tudo que se gasta para fazer um pneu, né? E, o retorno que ele dá, pelo menos para mim, eu acho interessante. Bom, aí na tela, Ô, Lacerda, oi, eu concordo com o Colin. Eu vejo que hoje no automóvel, no meu ponto de vista, tá? O valor maior que nós pagamos neles é o combustível, né? também, De grão em grão, aquele combustível que você vai usando ali, quando você vê o montante, ele fica muito alto. Somente agora, né? Esse sistema que a gente está enfrentando agora, dessa inflação descontrolada. Eu falo para você que aqui em Belo Horizonte, né, nós temos postos aqui que já estão a mais de R$ 7. Eu entendo que o nosso combustível ele não volta mais àquele patamar antigo, né? Ele pode dar uma estabilizada, mas ele não volta mais àquele patamar antigo. Então, assim, o pneu, existe pneu e pneu, né? Existem as marcas, a gente tem que ficar muito atento na compra de pneu, principalmente no nosso país aqui, que é um país tropical. Às vezes, quando chega aqui alguns pneus importados, somente de países europeus, eles não nos atendem muito, porque a borracha dele é específica para o país mais frio. O nosso país aqui sendo um país mais quente, né? Então, o desgaste dele vai ser bem mais precoce. eu até vou ficar aqui muito feliz, né, de lhe dar parabéns, é isso mesmo, você tocou no ponto realmente que é verídico. Então, muita gente se engana, né, em comprar um pneu, porque tem até aquela questão da coloração do asfalto. Aquele asfalto mais preto, ele dá um desgaste diferenciado daquele asfalto mais branco. É aquilo que você falou, temperatura, né? Então, aquele pneu que é para o frio, ele é diferente do pneu que é para o asfalto quente, né, da demanda quente. Então, tudo isso implica, assim, no desgaste, né? Então, freadas bruscas, né? O não calibramento do pneu, entendeu? Então, tudo isso vai contabilizar o quê? Um desgaste maior, e aí sim, ele vai ter um custo aí um pouco maior. E a gente, aqui nesse exemplo, como vocês estão vendo aqui na tela, né, eu fiz aqui uma simulação, só para vocês entenderem, ele fala o seguinte, eu comprei, né, um pneu novo por R$ 1.500. Vamos supor que eu fui lá, sou dono de uma frota, comprei aquele pneu. Ele rodou 100 mil quilômetros. E a cada 50 mil, ele teve uma recapagem que eu gastei R$ 500 em cada uma. Então, vocês veem aqui. Aqui em cima, você vê 1.500, que foi o custo dele novo. Ele, como novo, rodou 100 mil. Aqui embaixo, eu simbolizei as duas recapagens. Aqui eu tive o quê? A vida útil dele total, que foi de 200 mil quilômetros, ok? Aí você fala, mas professor, ele consegue realmente rodar 500 mil quilômetros? Consegue, entendeu? Não é mágica, não. A gente já teve vários exemplos aí de ele tendo, e ainda mais hoje com a tecnologia, né, a gente tem até a calibração automática, né, do pneu de caminhão, né, através do rodoar. Então, ele nunca deixa cair, né, aquela calibragem que você acionou. Então, aqui a gente tem, né, o valor de cada recapagem e quanto rodou com a recapagem, ok? Tranquilo aí? Deu para entender essa parte, gente? Inclusive, Lacerda, eu até falei errado, eu falei de 20 a 25 mil, né? Não, o pneu dura de 40 a 45 mil quilômetros rodados. Falando de pneu de carro, né? De Normal, carro, né? exatamente. É porque aqui De carro, a né? gente tá citando caminhão, que é um pouquinho diferente, né? E a gente chega a ver, né, que
com toda a sua vida útil aqui, né, ele chegou a R$ 2.500 de custo para uma quilometragem de 200 mil quilômetros. Vamos para o slide posterior para a gente entender como tudo isso funciona. Deixa eu colocar aqui. Aqui a gente tem justamente toda essa fórmula, né, de como isso foi feito. Investimento total. A gente enxerga ali que tem R$ 2.500, quilometragem total 200 mil, e o custo por quilômetro rodado. Olha só, gente, 0,01. Quer dizer, esse é o nosso custo por quilômetro rodado. Aí como é que eu faço esse cálculo? Como é que isso funciona? Eu vou pegar a fórmula de custo por quilômetro, que é o novo custo do pneu, que é 1.500, mais a recapagem, né? A gente vê aqui 500 mais 500, que vai dar 2.500, que eu vou dividir pela quilometragem do pneu novo, que é 100 mil, mais a recapagem, que é, no caso, 100 mil, que vai dar o total de 200 mil. Então, com toda esses meus cálculos, né, com essa simbologia aí, né, dessas frações, a gente consegue calcular e chegar ao nosso custo, né, final de 0,0125. Isso foi um problema de até discussão, viu, gente? Eu trabalhava numa empresa de ônibus, ela era ônibus e transportadora, e eu fazia o próprio sistema, né, no computador, ele dava o custo do pneu. E eu levava para o dono da empresa, né, e ele não admitia, gente. Quando o custo chegava lá e era 0,00001, ele dizia, não, lá sério, é impossível. Esse é um custo do pneu. Eu digo, por quilômetro rodado, sim. Agora, se você comprar um pneu novo hoje, ele rodar poucos quilômetros e ele estourar, por exemplo, a vida útil dele for curta, aí muda totalmente. Mas se ele rodar, ele tiver toda a sua vida, né, cumprida de acordo com demonstra aqui o demonstrativo, logicamente que o custo dele vai ser bem mais baixo, né? Então, quando a gente olha, a gente analisa, a gente vê que se ele teve uma vida útil, né, grande, o custo dele vai ser realmente muito pequeno. Não é interessante, gente, essa observação? Com certeza. Se obedecer o plano de manutenção dele, né, que seria a calibragem, balanceamento, dificilmente esse pneu vai passar em um buraco, estourar, ele vai ter um desgaste prematuro, né? Tudo isso leva em conta. E aí seria até o mais interessante ainda evoluir mais um pouco ainda o custo do pneu por viagem, né? O ônibus, vamos falar, metropolitano, que viaja de um bairro ao centro, em torno de 10, 15 quilômetros, ida e volta. Qual é o custo desse pneu por viagem, para você imputar isso no custo da passagem, como efeito até mesmo para o combustível, né? A conta é muito interessante, essa conta. Exatamente. E você vê que ele não é um dos grandes fatores de custo. A gente até viu aí, né? Eu não sei, eu não me lembro agora quem foi que falou sobre a gasolina, né? Que acho que foi acho que foi você mesmo, foi você que falou. O Wander. O Wanda, né? Pronto, então, quer dizer, a gasolina, né, hoje realmente ela é um dos maiores custos, e a gente vai ver isso no próximo slide, né? Eu trouxe só 2 itens para a gente poder fazer um comparativo, né? E como tudo isso funciona. Vamos lá para o próximo slide. Aqui, a gente trouxe nessa observação quantos quilômetros um caminhão faz com 1 litro de óleo diesel, né? Então, a gente trouxe um exemplo aqui no caminhão Mercedes-Benz. A média de consumo, né, do novo Actros é de 2,09 km por litro. A informação foi divulgada por Roberto Leoncini, vice-presidente de vendas e marketing de caminhões e ônibus da Mercedes-Benz Brasil. Olha só, gente. Então, isso aí é realmente o consumo, né, de uma carreta, né, carregada, né, com a sua capacidade total, e que realmente o consumo ele é bem alto, né? A gente vê que o nosso carro de passeio faz 15 km com 1 litro, né? A gente vê uma carreta fazendo com 2 km, a gente vê o quanto realmente os caminhoneiros estão penando aí no Brasil, né? Entendeu? Com esse custo aí exorbitante. E sem falar quando a gente pega aí rodovias pedagiadas também, né? Aí o negócio fica feio. Pra vocês terem uma ideia, né? Se você pegar uma rodovia em São Paulo, por exemplo, e for até o extremo do estado, lá São José do Rio Preto, lá na ponta,
cerca de 700 quilômetros, entendeu? Eu acredito hoje, né, se vocês pegarem aí, via Anhanguera, colocar aí pedágio de São Paulo a Rio Preto, vocês vão ficar extremamente, né, assim, puxa vida, não sei como esses caras aguentam, porque é muito dinheiro. E tem o pedágio para Baixada Santista, que é para Santos, que é bem mais perto, que por eixo, gente, de um caminhão, eles estavam cobrando também um valor altíssimo. Carro pequeno, por exemplo, em torno, na época que eu fui, que isso faz muito tempo, né, estava em torno de R$ 35 o pedágio de um carro pequeno, só para você descer para Santos. Então, é um valor muito alto, é um valor extenso. Imagine isso para uma transportadora, um caminhoneiro autônomo, né, pagar um pedágio tão caro. E esse caminhão, né, o novo Actos, é essa figurinha aqui, ó. Olha que coisa linda. Essa a criança aí que consome 2,09 por quilômetro rodado, ok? Vamos lá, vamos dar sequência. Aí aqui, né, a gente vai para o concorrente e a gente pergunta qual é o caminhão mais econômico do Brasil. Então, por estudos, né, relativos, o caminhão da Scania, né, o R500, ele é considerado o mais econômico do país. Após passar por 2 etapas de avaliações, enfrentando um teste de 350 quilômetros com 40 toneladas e circulando com uma velocidade média de 80 quilômetros, o caminhão consumiu cerca de 24,92 litros de diesel a cada 100 quilômetros percorrido, mostrando uma maior autonomia de combustível em comparação aos outros. E quem quer fazer essa continha aí para mim? Quem é que faz essa conta aí para a gente saber quanto ele faz de média? O outro lado, a Mercedes, faz 2,09. E esse aí, o Scania R500. 2,5 por litro, mais ou menos, né? Quase 2,5 por litro. E aí, ele roda 100 quilômetros e gasta quase 25 litros. Ok? Quase, 24,92. Qual a média que ele daria por quilômetro rodado? Tá fácil. Vamos lá. 2,5, né? Quase 2,5. Não é isso? 4,01. Exatamente, 4,01. Exatamente. É praticamente o dobro do outro caminhão. Vocês viram aí, gente? Que interessante. É claro que a gente tem que entender o quê? Para ele chegar a fazer essa quilometragem, ele tem que andar numa velocidade média, né? Quer dizer, se ele forçar o pé, o consumo vai ser maior, né? Se ele não tiver uma ideia de direção, né? Uma direção econômica, ele também, né, pode não chegar. Então, isso aí tem que estar muito redondinho, gente. Isso tem que estar muito bem. E, assim, é uma informação até um pouco, assim, eu acho que ainda existe até um pouquinho de controvérsia aí, porque você conseguir uma velocidade média de 80 quilômetros, você percorrer um teste de 350 com velocidade média de 80 quilômetros, você tem que manter uma velocidade aí de mais ou menos entre 80 a 110 quilômetros, quase que constante. Exatamente. Senão você não consegue a média de 80. Exato. E tem mais um detalhe, né? A gente sabe que a média, né, de velocidade de uma carreta com 40 toneladas, ela, por exemplo, quando você está numa subida, ela não chega nem a 20 por hora, né? Então, Exatamente. tem as compensações também, né? Então, quando ele fala manter, né, uma média, é justamente isso. Ela vai usar todos esses parâmetros. Como, por exemplo, teve uma vez que um aluno chegou e me perguntou, professor, quantas horas de viagem uma carreta gasta para rodar 500 quilômetros, por exemplo? Se ela faz uma média de 60 por hora, ela vai gastar no mínimo, né, aí 8 horas de viagem, né? Então, quer dizer, disse, mas professor, mas não roda 100 km por hora? Eu digo, não, em alguns momentos sim, em outros não. Então, a média de velocidade de uma carreta, né, isso em estudos já que foram feitos, ela chega a rodar 60 km por hora. Então, se você pegar, vamos arredondar, 600 km a 60 por hora vai dar 10 horas, né? Então, é mais ou menos por aí. Pode haver diferencial? Pode, né, gente? Às vezes tem motorista que, quando ele pega uma retona, ele, né, dá uma avançadazinha, né? Quando ele pega uma descida, então tem N fatores.
né? Mas tem empresas que elas são bem rígidas, né? Ela pega e coloca isso como base e o disco de tacógrafo ele vai mostrar a velocidade, né? Então, se o cara passou do limite, ele vai ser chamado a atenção pelo tráfego lá da empresa que ele trabalha. Mas a gente entende aqui, né, que o custo, né, de combustível é muito grande. Então, é por isso que a gente às vezes reclama, né, nós que usamos aí veículos, e quando a gente vê um carreteiro, que ele tem que estar na estrada praticamente todos os dias, né, rodando aí 1.000, 1.500, 2.000 quilômetros, quer dizer, é uma paulada grande. Então, só para a gente poder entender como isso funciona na parte da logística, né, do custo logístico. Ok, gente? Ok. Tranquilo? Vamos lá, Ok. vamos dar sequência, né? Alguém quer fazer alguma pergunta ou estão satisfeitos? Algum Podemos seguir em comentário? frente. Vamos lá, Para então. mim tá ok. Então, vamos lá. Aqui, a gente, seguindo, esse aqui é o Scania, né? Esse aqui, que faz essa média aí maravilhosa, né? É esse aqui, e é uma criança aí que carrega aí até 40 toneladas. Então, isso é importante. O que acontece? Uma observação interessante aqui. Ela carrega 40 toneladas, gente, porque é norma e é lei, ok? Mas uma carreta dessa, ela puxa 60.000 toneladas, 70.000 brincando, entendeu? Só que as leis de trânsito não permitem, porque imagina aí, uma carreta com 70 toneladas, não tem asfalto que aguenta, né? Não sei se vocês já prestaram atenção, que às vezes a gente está andando numa rodovia e tem uma ondulação imperfeita. É justamente isso, excesso de peso, né? Vai ali baixando, 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 aí fica aqueles desníveis, né, no asfalto. Então, é justamente o que acarreta quando o veículo está com excesso de peso. Por isso que a gente vai para São Paulo, né? E a gente vê ali aqueles pedágios e as concessionárias, né? Elas têm balança, né? Que fazem as pesagens dos caminhões, e quando o cara está com excesso de peso, ele não vai nem para frente nem para trás, ali mesmo ele fica. Enquanto não for um veículo lá para passar a carga e colocar, né, no peso que se é permitido por lei, ele não consegue dar sequência na sua viagem. Ok, gente? Ok, beleza. Aqui a gente vai fazer Ok. um pequeno resumo, né, das ferramentas da qualidade, de tudo aquilo que a gente conseguiu ver nesses estudos, né, durante esses dias. Ferramentas da qualidade, um resumo. Aqui a gente vê, né, algumas das 7 ferramentas, né, da qualidade, onde a gente, pelo próprio quadro, né, que nos demonstra, ela fala o seguinte: a gente tem a carta de controle, o histograma, o diagrama de Pareto, o diagrama de dispersão, a gente tem o fluxograma, o diagrama de Distawa e a folha de verificação. Então, tudo isso, gente, né, fora os 5 S, né, que também é considerado uma ferramenta, a gente viu em todo o nosso conteúdo, né, a gente deu uma explanada. E é importante que a gente venha relembrar de tudo isso para que quando a gente voltar ativa, né, vamos dizer assim, a gente começar a colocar algumas coisas dessa aí em prática, para que a gente possa ter uma agilidade, né, de dados, né, sobre algumas ocorrências que possam existir e a gente ter algum êxito, né, com alguma ação. Então, isso é muito importante. A gente tem aqui, nas ferramentas da qualidade, um exemplo, né, a gente vai falar um pouquinho, né, de um caso que aconteceu e uma satisfação empreendedora, que foi super interessante para essa empresa. Aqui é só um caso, né, que a gente vai relatar para que vocês vejam que é interessante em todos os segmentos, né, em todos os setores. Então, vamos lá para a nossa história. A Rapidão Transportes, ela é uma empresa que atua no ramo de transporte de mercadoria da cidade de São Paulo há mais de 50 anos. Ela possui diversos clientes e, dentre eles, podemos destacar a Casa dos Brinquedos, uma organização que produz brinquedos para crianças de 4 a 10 anos de idade e que tem uma forte participação no mercado. Contudo, nos últimos 2 meses, a Rapidão Transportes tem recebido diversas reclamações da Casa dos Brinquedos, pois muitas embalagens chegavam danificadas aos pontos de vendas, o que ocasionava grande perda de produtos, pois esses não podiam ser comercializados.
A diretoria da empresa, preocupada com as diversas reclamações e com a possibilidade de perder o cliente para um concorrente, decidiu que era muito importante reduzir o número de produtos que eram entregues com embalagens danificadas. O primeiro passo foi colocar em um gráfico de controle os dados sobre o percentual de embalagens da Casa dos Brinquedos danificadas nos últimos 2 anos, no qual eles perceberam que nos últimos 2 meses o percentual de embalagens danificadas havia subido consideravelmente. Além disso, eles perceberam que o problema acontecia independentemente do tipo de transporte. Quer dizer, eles usaram várias empresas, mas o problema persistiu. Uma vez que nenhum ficou destacado no gráfico de Pareto, eles não conseguiram, né, destacar, né, qual era aquela transportadora que tinha esse problema. Com a equipe reunida, eles elaboraram um diagrama de causa e efeito, possibilitando assim o levantamento de diversas hipóteses para o porquê dos problemas que ocorreram e a construção dos ramos principais, o denominado método dos 6 M's, máquina, mão de obra, meio ambiente, material, método e medição. A equipe, assim, conseguiu, por meio dos dados coletados e analisados, identificar que o problema responsável pelas embalagens danificadas era a forma como o material estava sendo empilhado. Está vendo aí, gente? Quer dizer, o empilhamento era o grande X da questão, né? Isso aqui está no nosso livro, quem chegou a ler, né, ele, né, pode ter visto esse caso, e eu achei interessante trazer novamente, né, quando a gente está fazendo aqui um resumo, né, de qualidade, eu trouxe também um pouco de custo logístico, eu trouxe alguma coisa, né, que pudesse agregar, para a gente começar a entender que muitas coisas essas não são simples, né, de se funcionar. Existe toda uma estrutura voltada, um planejamento para que as coisas possam acontecer. Então, a Rapidão Transportes, ela fez o quê? Ela foi responsável pela entrega dos produtos, ela corrigiu a forma de empilhamento, o que resultou na diminuição das embalagens danificadas e a consequente satisfação da Casa dos Brinquedos, que não teve mais prejuízos com a perda de produtos que, uma vez danificados, não podiam ser comercializados. A gente tem aqui como fonte, né, foi adaptado por Patenet em 2013. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco, né, sobre esse caso aqui, dessa Transportes, né, Rapidão Transportes, né, o que vocês enxergaram, qual foram a metodologia, né, o que é que vocês entenderam sobre essa questão, gente? Eu queria que vocês falassem um pouquinho, por tudo que vocês viram dentro do conteúdo da matéria até hoje. Fiquem à vontade. O dia da gente é muito corrido, o dia a dia, né? Então, muitas das vezes a gente passa despercebido, vendo os problemas ao lado da gente. A gente passa a conviver com o problema, até que tenha uma reclamação, um input para que você faça realmente uma investigação. E aplicando as ferramentas, com certeza, a gente consegue enxergar claramente onde são os pontos falhos e que a gente deve de atacar para poder realmente corrigir. Muitas das vezes é exatamente isso que veio acontecer, né? Simplesmente perdeu aquela rotina de trabalho, aquele fluxo correto de atividades. Basta restaurar o padrão que você tem todo o seu processo fluindo normalmente, né? É muito claro quando a gente faz uma atividade dessa aí. Encontra a causa raiz. Ô, Lacerda, interessante no que o Sandro está falando. O Sandro foi muito bem na sua fala, porque nós somos muito reativos, né? Então, às vezes, a gente espera o pior acontecer para poder tomar a decisão. E nós temos as ferramentas, né, disponíveis que deveriam ser utilizadas de forma correta, mas aquilo que vai surgindo no dia a dia, que começa a ser prioridade,
aí às vezes começa a atrapalhar aquele planejamento que realmente a gente poderia estar executando, né? Por exemplo, igual na hora que você deu os exemplos aqui para nós, e rapidamente aqui a transportadora ela corrigiu ali o problema. Então, assim, é importante a gente saber utilizar bem as ferramentas para determinado tipo de setor, o que eu vou usar, se vai ser um gráfico de dispensão, se vai ser um controle de hora a hora, se vai ser um sistema de Pokaoke que a gente pode estar criando, né, para poder gerar um sinal sonoro, um aspecto visual para o colaborador. Então, é sempre importante a estratégia que a gente adotar é saber usar bem a ferramenta, né, e não atropelar as etapas. Porque, igual o Santo falou, né, na nossa correria do dia a dia, a gente acaba atacando o efeito e não a causa raiz. Aí a gente pode eliminar ali, corrigir uma rota ali, mas ainda a torneira pode estar pingando e a gente não está percebendo. Então, o mais importante de tudo é aprofundar, é usar metodologia em tudo que a gente for fazer, embora não é fácil, somente pelas complexidades, falando aqui da Stellantis, né? A complexidade que é a nossa empresa. Então, assim, é o cuidado que a gente tem que ter, né? De não pular etapas. Exatamente. Mais alguém quer falar alguma coisa? Quer dar a sua opinião? Uma coisa que eu acho interessante, eu cheguei a citar aqui um problema de fabricação de uma sandália que colocaram imã nela. Eu cheguei a comentar isso com vocês ou não? Sim, contou. Falou para a gente. Pronto, então quer dizer, a gente entende justamente isso, né? Quer dizer, eles deixaram de lado a análise, né, do problema, justamente por ser um dos diretores que solicitou. Então, quando a gente burla um processo, quando a gente passa por cima de alguma etapa, né, a gente corre o risco de ter um problema futuro. Então, é mais ou menos assim. Isso não é diferente na linha de produção, né, gente? Então, quando a gente sabe que as etapas têm que ser concluídas uma a uma, né, e a gente pula uma dessas etapas, a gente está correndo o risco que lá no final o processo ele venha ter algum problema no seu ponto final. E a gente sabe, né, o tamanho do que é a responsabilidade de um setor como o de qualidade. A gente sabe que é extremo, né? É ali aonde a gente vai captar, né, que o produto realmente ele saia satisfatoriamente. Porque quando a gente fala de qualidade hoje, a gente abrange todos, né, os segmentos, né, de uma empresa. É desde a entrada da mercadoria, é desde a compra de um produto que realmente seja bom, os nossos fornecedores, né, desde a linha de produção, né, tendo um cuidado especial para que seja fabricado um produto de qualidade. A gente tem uma rede de assistência técnica, né, também bem forte, né, ela seja bem distribuída no nosso país, para que isso possa dar segurança ao cliente na hora da compra. Então, olha só o tanto de pontos, né, que a gente tem que trabalhar para poder entender que qualidade não é só o produto final, né, gente? A gente não está falando aqui, né, de um produto simples, né? A gente não está falando aqui de um produto pequeno, com valor agregado pequeno. A gente está falando de um automóvel, né, que muitas vezes é o sonho, né, de consumo, né, de qualquer cidadão. Então, a gente precisa realmente estar colocando no mercado algo que realmente venha atender todas as expectativas. E também faz parte, a gente sabe disso, até comentado em aulas anteriores, né, que até mesmo o vendedor ele tem que ter um pouco de conhecimento técnico do veículo para que ele possa fazer uma boa apresentação. A gente tem que ter um pós-venda também, que esteja ali ligado, né, extremamente com o cliente. Então, tudo isso faz parte, né, gente, desse contexto. Então, a qualidade é um dos setores muito importantes e talvez um dos mais importantes da empresa. Então, não é fácil, você tem que ter aqui uma visão, entendimento, uma visão de área e entendimento técnico bastante aguçado, né, para poder realmente fazer um trabalho aí brilhante, trazendo realmente que o nome, né, da empresa, né, não seja colocado aí, né, em algum tipo de situação difícil. Então, a gente
tentou trazer, né, nesse período, né, nesses dias, justamente essas situações. E a gente falou muito, né, sobre os fundamentos das ferramentas, né, de qualidade, justamente para que a gente possa reviver. A gente está trazendo de volta isso, né, para nossas equipes, para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho. Então, isso é importantíssimo, gente. A gente tem que colocar em prática. Por quê? É como, né, o próprio Sandro falou, o próprio Wander falou. Então, a gente precisa, né, eu sei que a pressão, né, não é fácil, eu sei que a correria também não deixa de ser, né, mas a gente precisa justamente, né, ter esses pontos de equilíbrio, né? Eu acho que um pouquinho de tempo perdido, né, que a gente acha que está perdido pela pressão que vive no dia a dia, né, aquilo não seja tão importante, porque a gente sabe que no final das contas, né, aquilo ali vai fazer toda uma diferença, né? Ok? Lacerda, inclusive, um exemplo que você até falou, né, com a gente na semana passada, em relação à montadora que montou a lanterna de cabeça para baixo, né? Então, a gente começa até pensar, puxa vida, mas como que chegou a esse ponto de lançar um carro desta forma? Mas foram muitas as falhas, se você for pensar bem, foram muitas as falhas para poder lançar o carro daquela forma. Então, a gente imagina quantas e quantas áreas que deixaram de fazer, às vezes, o cumprimento de uma ferramenta ou de uma análise, ou, né, do que for bem feita para que aquilo não acontecesse. Porque depois, igual você falou, depois que você colocou no mercado, como é que você volta atrás? Não tem jeito. Né? Então, realmente, houveram muitas falhas que a gente entende que muita gente deixou de fazer, muita gente deixou de fazer dentro de cada setor a aplicação das normas, dos procedimentos, né, e das ferramentas, para que deixasse isso escapulir desse jeito. Foi realmente um caso a se pensar, entender como, né? Como que deixaram isso acontecer? E foi pesado, né? Exatamente, foi Isso aí, muito pesado. isso aí é a falta de atenção e a falta de utilização das metodologias, né? Se tem um desenvolvimento e tem um PFMEA e um DFMEA bem elaborado, o risco disso acontecer vai a 0, alguma coisa. É Pois fato é, que nunca a gente consegue zerar tudo, né? Mas a gente eleva muito pro índice de rejeição muito baixo quando você aplica bem a ferramenta do desenvolvimento lá, que é o PFMEA. Se a exato. lanterna tivesse um ponto de referência, jamais você montaria ela invertida. Coisa simples de resolver. Pois é, mas só que o erro foi tão grotesco que a concepção da lanterna ficou errada, a tampa traseira ficou errada, ou seja, foi tudo errado. Foi um erro que, assim, é até difícil você imaginar como é que eles conseguiram fazer dessa forma. Porque foram erros grotescos. Nossa mãe, foi muita gente que errou, parte de engenharia de estampagem, parte de engenharia de lanterna, foi tudo errado. Foi tudo errado. E o carro foi lançado com a lanterna de cabeça para baixo. Exatamente, quer dizer, imagine uma linha de produção, né? Pegar aquele produto, eles foram os menos errantes, vamos dizer assim, né? Porque eles já pegaram um projeto pronto. Então, eles só deram Já sequência. chegou para ele só colocar no lugar, né? Exatamente. Então, eles jamais iriam imaginar que o lugar correto estava errado, né? Porque é aquilo que você falou, né? A parte traseira, aquela parte das laterais também, porque influencia também, né? Então, quer dizer, mudou toda a estrutura. E a gente só observa quando a gente sabe, né? Até então, né, a gente passava desapercebido. A gente achava estranho, né, aquela situação, mas depois que ficou sabendo, né, que realmente ocorreu o erro e que não havia mais condições de voltar atrás, porque já tinha
milhares de carros no mercado, né? Então, eles acharam melhor permanecer, deixar, né? Então, a gente vê que foi realmente algo, como você falou, grotesco mesmo. Foi algo que imaginável. Ninguém esperava que isso pudesse acontecer. Então, você vê que Exatamente. a gente, às vezes, né, nesse setor, a gente passa por situações, né, que a gente tem que ter muito cuidado mesmo, né? E sempre tentar visualizar o quê? Que a gente está numa mobilidade, né, de que a qualidade ela vai se alterando ao longo do tempo, né? Então, para melhoria contínua, a gente precisa realmente estar se moldando, né, e enxergando detalhes, né? Então, até o setor de criação, né, se ele tivesse observado como ficou no papel, né, aquilo ali, eles poderiam já ter evitado tantos problemas, né? Então, eu não sou da área, né, industrial, mas vocês que são, vocês notam que realmente houve uma leva aí de situações e que a gente realmente, né, a gente precisa ter um certo cuidado. E de todo esse curso, né, nessas matérias, tudo isso que foi envolvido, falado, comentado aqui, né, que eles nos chamem a atenção justamente para esses pequenos detalhes, que é como, né, acho que foi o Sandro que falou que a gente vai, ao longo do tempo, vai deixando, né, para trás, porque as prioridades, elas chegam quase que nos sufocando, né, na área produtiva, né, e a gente, às vezes, deixa realmente para tomar algumas decisões, muitas vezes em cima da hora, porque não teve tempo de se pensar, não teve tempo de se analisar, e aí é onde ocorre o perigo, né, gente? Exato. Vamos lá. Aí aqui, né, nos nossos estudos, vocês estudaram os fundamentos básicos da qualidade e a busca, né, do homem por aprimorar, né, as suas competências, conhecimentos, habilidades e atitudes que lhe permitam, né, melhorar suas práticas de gestão nas empresas e na vida pessoal. Conheceu também, né, as principais metodologias, né, e ferramentas aplicáveis na gestão de qualidade. Claro, algumas metodologias, né, como vocês próprios citaram, que já vocês vinham praticando. Também, né, adotadas pelas organizações, tais como as competências requeridas, né, dos gestores para dar conta dessas práticas. Aliás, elas mudam constantemente, né, como eu falei anteriormente, pois o ser humano, ele, além de tudo, né, ele está sempre buscando melhores formas de compreender e atuar sobre a realidade. Então, tudo isso, né, gente, a gente vai trazendo, né, essas conformidades para que a gente possa levar o melhor. E qualidade não é aquilo que a gente imaginava no passado, né, gente? Onde a gente tinha foco só no produto e muitas vezes a gente não ia até o cliente final. Como você viu até aqui, né, que várias são as etapas necessárias para conseguir uma empresa geradora de resultados expressivos. Bons projetos, planejamento e a escolha de ferramentas de qualidade certa, elas são o quê? Fundamentais para se alcançar tal objetivo. Vale lembrar que qualidade é impingir ao produto e a toda a cadeia de valor que o produz, os atributos desejáveis pelo cliente. Quer dizer, a gente não tem que fabricar um produto simplesmente por fabricar, mas a gente tem que levar aquilo que o cliente deseja, né? Particularidades que vão agregar, né, valores aí ao produto. Conheceu também ainda, né, as principais ferramentas da qualidade, né, como a folha de verificação, o diagrama de Pareto, o diagrama de causa e efeito, o diagrama de dispersão, histograma, fluxograma, o gráfico de controle, o brainstorm e o 5W1H. Vocês ainda lembram do brainstorm, gente? Quem é que lembra do brainstorm ainda aí? Eu comentei, a gente falou um pouquinho sobre. É um toró de ideia? De ideias. Exatamente. Então, A viagem nos problemas. exato, isso é muito importante, porque às vezes a gente está ali na linha de produção e às vezes a solução está ali, né? Às vezes a solução está ali do nosso lado, né? E por falta de uma boa comunicação,
a gente termina quebrando muita cabeça e depois a gente vê que tem alguém ali que poderia solucionar para a gente, né? Então, quando a gente faz essa chuva de informações, a gente traz, né, toda a equipe para compartilhar, para participar, para decidir algumas situações, a gente vê que tudo fica bem mais fácil, né? E, né, o famoso 5W1H, que a gente fez aí 2 trabalhos, né, que ficaram aí super interessantes, né? A gente teve aí um desmembramento, né, de alguns alunos que foram fenomenal e que a gente traz aí para que a gente possa estar aplicando no dia a dia, né? E para finalizar, né, você viu que em todos os níveis da organização e em todas as atividades diárias deve-se ter uma preocupação constante, né, com a qualidade, seja ela para produzi-la ou para assegurar a satisfação do cliente. E que o simples ato de controlar nada significa se não for um fato gerador para decisões que levem à solução dos problemas encontrados. Então, gente, é mais ou menos por aí, né? O setor de qualidade, ele é algo que é mágico, né? Ele é algo que nos traz realmente, né, aquela performance de que a gente consegue, na verdade, ter, né, essa amplitude aí mais geral. A minha parte, né, didática, a minha parte das aulas, a minha parte de conteúdo, né, a gente está finalizando aqui e eu deixo aí à vontade quem quiser fazer alguma pergunta, né, quem quiser saber sobre algum trabalho que não concluiu, que a gente, né, alguma tarefa que a gente possa explanar, a gente tem aula aí até às 16 horas, a gente tem aí mais meia hora de aula, né, então quem quiser ficar à vontade, quem quiser falar alguma coisa, né, fiquem aí eu me coloco à disposição aí de vocês. Olá, Lacerda. A minha parte de tarefas eu concluí todas, não já? A gente pode até dar uma olhadinha, assim, de cabeça eu não lembro, mas a gente pode olhar aqui, deixa eu ver aqui. Consegue olhar para mim, por favor? Só Vamos para olhar. poder ver, só para mim. Vamos... Foi fazendo tanta coisa que eu não sei se... Eu acho que eu concluí todas. Vamos ver aqui, deixa eu entrar de novo aqui na sala. Eu vou compartilhar essa imagem aqui da sala com vocês. Estamos aqui, eu vou compartilhar aqui. No vídeo Entendendo o Seu Curso, foi concluído 100%, ambientação também. Aprendizagem, etapa 2, a gente só tem um aluno, né, que não fez. Deixa eu verificar quem foi, para a gente poder ir fechando 1 a 1. Deixa eu ver aqui. Aqui a gente tem, que foi o Sandro, né? Então, essa aí falta concluir, viu, Sandro? Então, essa aqui, todos os outros concluíram, né? Então, a gente vai voltar para outra tarefa. E vamos ver se tem mais alguma pendência. Vamos ver aqui. Aprendizagem 2 de 1, vamos ver aqui. Também falta uma pessoa só, acredito que seja o Sandro também, né? A 2 de 1. Vou entrar só para desencargo de consciência, né, gente? A gente poder ter certeza. Uhum. Eu acho que não precisa nem de analisar quando estiver faltando um, vai ser eu mesmo, porque eu não fiz nenhuma atividade. Pronto. Então, a gente vê aqui, né, mais uma. Vamos aqui para outra aqui. Envio de documentos está 100%, né? Conseguimos concluir 100%. Aqui também está faltando, né, um aluno, que aqui é só, na verdade, entrar nos slides e fazer alguma tarefa que está lá nos cards, né? Dentro, né, que é a técnica de fundamento de qualidade. Também falta um aluno, né? Deixa eu ver aqui. Isso aqui é conteúdo, né? Isso aqui é aquele que você vai lá no conteúdo. Então, aqui já é o Alisson, tá vendo? Então, na verdade, né, o Sandro conseguiu concluir, o Alisson ficou faltando alguma coisa, viu, Alisson? Então, é importante você dar uma olhadinha depois, né, nos telantes técnicos e fundamentos da qualidade. Lá dar uma olhadinha se você deixou de assistir algum vídeo, deixou de cumprir alguma tarefa ali. Ok? Então, tá, João, eu vou dar uma olhada lá.
Beleza. Ok. Acho que às vezes passa Só esse batido, mesmo, por enquanto. por enquanto. Vamos ver aqui as outros cards. Essa aqui, ó. Você tem que ver é esse aqui, o Stellantis, técnicas e fundamentos da qualidade. O outro está 100%, todo mundo concluiu. Aí a gente vem aqui, né, que é o envio da situação, né, de aprendizagem 1, etapa 1. Também está faltando um aluno. Vamos só dar uma verificada. Aqui também é o Sandro, tem que dar dando uma olhadinha também, Sandro. Para essa tarefa, aluno de 1. Aqui é o plano de ação, né? Aquele que a gente já viu. Aqui está faltando. Deixa eu ver aqui quantas pessoas faltam fazer ele. Isso foi feito por 4 pessoas e faltam 2 pessoas, né? E é o Sandro e o Alisson, tá? Então também tem que ver, Alisson, essa aprendizagem 1, etapa 2, ok? E também está aqui como pendente. Ok, esse eu sabia que estava faltando. Então, Ok, tranquilo. aí você anota aí direitinho, né? Para estar concluindo aí certinho. Vamos aqui para a próxima. E a gente tem, né, a 2 de 2. A 2 de 2, que foi a última tarefa. Nossa. Aí aqui 4 concluíram, né, normalmente. Que foi o Cole, o Fernando, o Ronaldo e o Wander. E tá faltando o Sandro e o Alisson também. Essa também é 2 de 2. Tá faltando. Então é bom vocês anotarem Ok. para Essa poder eu sabia estar, também. para Ok. vocês possam estar finalizando. O que é que acontece? A gente, né, hoje a gente encerra, né, a nossa aula online, né, que a gente troca ideia juntos aqui, e eu vou ficar disponível no chat para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem estar perguntando no WhatsApp também. Pode, professor, ó, tal tarefa, verifica aí, eu já terminei, porque aí eu vou pegar e vou verificar se está tudo ok e respondo a vocês também, tá certo? Então, aí, para a gente poder estar concluindo tudo isso com chave de ouro, né? A gente concluir aí tudo certinho mesmo, como manda o figurino, ok? Então, a gente conseguiu aí fazer uma recapitular tudo, né, que estava pendente, e com isso, né, a minha parte aqui, né, de presencial, a gente está finalizando, né, quem quiser deixar algum comentário, quem quiser falar alguma coisa sobre, né, esses dias que passamos aí junto, fiquem à vontade, quem quiser ter alguma dúvida também, ok? Então, a sala fica agora à disposição de vocês. Podem fazer o comentário que vocês acharem melhor. Eu vi com esses 2 meses aí, né, que a gente teve o curso, eu acho que, para mim, particularmente, foi muito proveitoso, porque eu até cheguei a comentar, né, às vezes a gente está ali dentro da fábrica, a gente está trabalhando, corre para lá, corre para cá, a gente tenta fazer todos os trabalhos dentro da metodologia, mas é praticamente mental, né? A gente vai fazendo passo a passo e tal. E, e com o curso que a gente teve com você, com Alberto, o Alberto, a gente percebe, né? Eu, pelo menos, eu percebi que se você pegar ali o seu dia de trabalho, durante as atividades, separar alguns minutos e colocar no papel, montar ali o passo a passo, não vai ser perda. Você vai ter um ganho, porque você colocando isso no papel e fazendo o passo a passo, você vê o quanto pode melhorar o desempenho. Porque realmente a gente fazendo isso, né, mentalmente, já pensando e vai fazendo, pode ser que você não pule etapa, que dê tudo certo, né? A gente não tem problema. Mas quando você consegue transpor isso para o papel e fazer o passo a passo certo,
você vê que você consegue ter um ganho satisfatório, né? Um exemplo disso foi esse último trabalho que eu coloquei ontem. Eu estava fazendo ele aqui, fui montando e como que as ideias aparecem. Você escreve e uma coisa vai puxando a outra. Você escreveu, aí de repente você vê que a de cima você pode fazer uma coisa diferente que vai ajudar melhor no final. Então, assim, para mim foi um ganho muito satisfatório, foi muito bom e agradeço vocês aí imensamente pela paciência com a gente, né, e pela dedicação, porque realmente foi muito bom. Muito obrigado. Eu que agradeço, Fernando, eu que agradeço. Ô, Lacerda, você já Oi. sabe o mês agora que vem agora, quem que vai ser, o que nós vamos ver, ou não tem isso ainda pronto? O que é que acontece? Eu só tenho acesso, né, àquelas salas que eles liberam para mim, entendeu? Então, se vai ter alguma Ah, tá. coisa extra, aí eu já não sei, né? Aí deve até haver algum canal, né, de informações, eles devem estar mandando nos e-mails para vocês, para que vocês fiquem atualizados, ok? Ah, tá, ok, Tá, ok. eu vi que no, em uma das aulas aí teve uma discussão sobre o dia 30, e eu estou vendo aqui que dia 30 já está aparecendo lá um Stellantis, técnicas e fundamentos de qualidade. Seria com você mesmo, Zé Lacerda. Você está sabendo alguma coisa? É uma nova atividade que vai aparecer ou é só a encerração do curso? É aquilo que eu te falei, né? Na programação, né? Eles, por exemplo, eu só fico sabendo de alguma coisa quando eu encerro uma turma que vou iniciar outra, entendeu? Então, enquanto isso não acontece, eu não sei se sou eu que vou fazer, né? A matéria que vai ser, entendeu? Então, por enquanto, eu não tomei conhecimento. Posso até me informar futuramente. E no mais, Lacerda, eu queria quero te agradecer, cara, por tudo, né, que você passou com a gente aí, passou para a gente, né, a sua dedicação, a sua paciência, né, assim, tudo que a gente perguntou, você estava pronto para responder, para tirar as dúvidas, né? Então, assim, eu só tenho que te agradecer, cara, e dizer que isso só faz com que a gente cresça, né, profissionalmente cada dia mais, porque foram resgatados para a gente ferramentas de que a gente sabe que a gente utiliza, mas não estava, de repente, fazendo da forma que deveria ser, né? Que é pegando isso, estudando, lendo, botando isso junto com a prática, né? Para que a gente consiga desenvolver ainda melhor as atividades nossas no dia a dia. Então, cara, eu só tenho que te agradecer por tudo isso aí, tá joia? Ok, obrigado. Agradeço também. Mais alguém quer falar alguma coisa, quer Ô, comentar alguma coisa? Lacerda, Oi. eu acho que foi bem interessante, né, esse pequeno período que nós ficamos juntos. Uma das coisas que me chamou a atenção na sua estratégia de aula foi você trazendo os cases das empresas que você passou, ou seja, trazendo coisas reais, né, aqui que realmente aconteceram, e aquilo ali foi abrindo o nosso entendimento dentro das ferramentas que você estava repassando conosco. Então, isso abriu muito o nosso leque, nos ajudou demais. Para mim foi muito positivo e creio que para os meus colegas também aí foi sensacional aí esse período curto, né? Aquilo que é bom dura pouco, né? Passa rápido, Uhum. né? Toda a paciência que você teve de nos explicar, às vezes a gente preenchia num, em um material, não era aquele, você tinha toda a paciência, então isso nos deixou mais à vontade, né? Para poder tá fazendo a aula contigo. Parabéns pela sua estratégia e pelo seu profissional. Ok, obrigado. E aí, gente, todo mundo Bom, satisfeito? já que todo mundo elogiou e está satisfeito, eu vou pedir vai ser desculpas, que eu não consegui participar das outras duas aulas. Eu tive alguns contratempos aqui nos horários das aulas e não consegui realmente participar. Mas visualizei as aulas online, offline, né? E agradeço pela oportunidade de ter feito mais essa etapa do curso.
Ok. Na Posso falar, verdade... Lacerda? Oi. Eu só agradeço, né? O Cole, mas o Wander já falou tudo, né? Uhum. Mas é isso mesmo que eles falaram. A experiência que eu trouxe em outras empresas fez a gente comparar com o que a gente vive lá dentro e abrangir também, abriu bem um leque em relação ao que a gente pensava que era verdade, né? Então, ajudou bastante mesmo. Eu gostei muito porque você vai falando e a gente vai levando isso para a prática no pensamento e vai reformulando o que a gente achava que era certo, ou mesmo que a gente tenha feito certo, poderia ter feito algo um pouco melhor, ter abrido um pouco mais o leque. Mas eu gostei muito também das experiências que você passou, da forma como que você conduziu o curso. Achei bem interessante. Você deu uma abertura muito grande, você não foi aquele cara que chega e fala: ah, essa é a verdade, pronto, acabou. Você deixou bem aberto para que todo mundo falasse, todo mundo opinasse. Isso foi muito bom. Deixou a gente bem à vontade. E ficar bem à vontade numa aula online é muito importante, né? Porque é algo que a gente, pelo menos, não tem tanto hábito de fazer. A turma mais nova hoje já está começando isso aí, né? Já inicia um mundo acadêmico nessa aula online. E nós não, nós nunca tivemos isso e estamos tendo agora. E de uma maneira muito boa. Isso foi muito interessante. Muito obrigado mesmo, foi muito bom. Ok. Bom, na verdade... Lacerda, Oi, pode falar, Ronaldo. o pessoal aí já falou tudo praticamente, né? O Fernando tocou muito bem aí nessa parte do a gente fazer meio que no automático, né? No dia a dia da empresa. O Wander tocou aí na parte dos cases, né? Que você trouxe, achei muito interessante também. A gente saiu um pouco do nosso universo aqui, né? Falar de automobilismo e tudo. E partir um pouco uma empresinha mais simples, uma entrega de mercadoria mais simples, enfim, eu achei interessante essa abordagem. Agradecer a você pelo seu trabalho aí, pelo seu profissionalismo, né, a forma como nos atendeu, toda a paciência que você teve para nos ensinar e tudo, foi sensacional essa troca de experiência aí. Mas é isso aí, agradecer. Agora, saindo um pouco aqui dessa parte, eu queria te perguntar aqui nessa tela onde a gente entra em aulas ao vivo, aí tem lá uma coluna assim, comparecimento. Aí tem uma caixinha, dá a entender que teria que ter um flag ali, se você, como se fosse uma chamada, né, a lista de presença ali. Não tem isso, não? Como é que é? Porque a minha aqui está toda desmarcada, dá a entender que eu não participei de nenhuma aula ao vivo. Realmente, né, Ronaldo, o que é que acontece? Isso acontece com todos os alunos, não é só você, não. No momento que você loga, que você entra na sala, automaticamente já está a sua presença, só que não aparece. Então, você não fique preocupado com isso, que aconteceu com muitos alunos, isso, praticamente todos, né, e não consegue visualizar. Então, não tem essa preocupação, não, que no momento que loga, ele já aciona a presença, ok? Tudo bem. Bom, como todos já falaram, né? Então, eu queria aqui agradecer a vocês, né? A paciência que tiveram também comigo, né? Porque não só, né, a gente passou algum conhecimento, mas também a gente aprendeu muito com vocês, né? É uma turma excelente, é uma turma que eu vejo que tem uma projeção muito grande, entendeu? E a única coisa que eu tenho, né, a desejar a vocês é sucesso, né? Que vocês venham a brilhar muito mais, né? E quem sabe, né, em um outro momento a gente possa nos encontrar e compartilhar alguns mais conhecimentos em relação a outros assuntos, outras matérias, né? Então, quero aqui agradecer a todos vocês e estou muito feliz, porque hoje, né, como um último dia, a gente está com a turma aí total, né? Tá todos os alunos presentes. Então, fica aqui mais uma vez o meu agradecimento. Que vocês tenham aí uma ótima tarde, que vocês tenham aí um final de semana aí incrível, né? E que a empresa de vocês ela venha brilhar, porque eu tenho certeza que profissionais capacitados ela tem, e vocês fazem parte disso, essa grande estrela, né? Então, só tem a brilhar. Agradeço muito a vocês, gente. E que futuramente a gente volte a se encontrar, ok?
Tá, Joel Lacerda. Joel, Obrigado. obrigado. Ok, Boa tarde. Lacerda.